Amém. Então, nós temos esse intervalo, né, desse mês de julho agora, da Escola de Servos, né? Então, semana passada, tinha aqui, quantas pessoas aqui? Tinha umas 60 pessoas, 70 pessoas, sei lá. Daí terminou a escola, a galera, vou ficar em casa dormindo, né? Vou ficar em casa com a família, sei lá, enfim, tá tudo certo, né? Tá tudo bem, né? E então nós temos esse ato, esse intervalo, aonde a gente conversando com os pastores ali, nós vamos estar falando nesse intervalo de 4 semanas sobre algumas parábolas de Jesus, dos evangelhos, tá bom? Então, se você conhece as parábolas, pode estudar na sua casa, é uma bênção, são ensinamentos de Jesus a respeito do reino de Deus. E então nós vamos estar falando sobre algumas parábolas, e a gente vai ter agora a ministração do pastor Leandro, e depois a gente vai estar fazendo a ministração da ceia também, tá bom? Mas eu queria, em nome de Jesus, viu, que você fique atento, Deus vai falar com você hoje, em nome de Jesus, viu? Tá bom, pastor? Por gentileza. Estenda as mãos para cá, vamos orar pela vida do pastor. Obrigado, Jesus, pela vida da palavra que, Senhor, que tu já colocou no coração do pastor Leandro. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo, do teu filho. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, ela é um jorrar, Senhor, uma fonte, Senhor, dentro de nós, Senhor. Essa palavra é inesgotável, Senhor, ela nunca cessa. E usa o Leandro, usa o teu filho, o pastor, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para a glória e honra do teu nome. Amém, amém, amém. Bom dia, gente, tudo bem? Então, né, nosso encontro hoje é quase como um grupo caseiro, né? Faz parte do grupo caseiro? Vocês vão um grupo caseiro? Não? Vão? Todos vão? Não vão? Tem gente que não vai. O pastor Ricardinho já está de olho, quem não participa de grupo. Amém. Então, nós vamos, nessa manhã, estar compartilhando aqui de uma parábola que é mais conhecida, talvez, né? Uma das mais conhecidas da nossa gente, né? Por assim falar, da nossa gente, dos cristãos, né? Que é a parábola do semeador. Então, se tu tem Bíblia, abre ali já em Mateus 13. Abre no Evangelho de Mateus 13, poderíamos ler em Marcos ou Lucas, né? Porque essa é uma parábola que foi descrita nesses 3 evangelhos. Mas vamos ler a de Mateus. E talvez uma das mais simples também da gente entender o contexto dela, né? Então, preste atenção aqui na leitura, todos acharam? Naquele mesmo dia, saiu de casa e assentou-se à beira-mar. E ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor. Por isso entrou num barco e se assentou, e enquanto toda a multidão estava em pé na praia, falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas. E ele então começa: certo semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas, saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma semente produzindo a 100, outra a 60 e ainda outra a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então essa é a parábola do semeador, uma das mais conhecidas, como eu já disse aqui, né, dos cristãos, né? E Jesus, vocês sabem, todos sabem o que é uma parábola? Sabe o que é uma parábola? Vamos interagir aqui, né? A gente está em pouca gente para deixar
Vamos dar sem medo de errar, assim. Alguém arrisca dizer o que é uma parábola? Você precisa saber, né? Já que nós vamos passar 4 domingos ouvindo sobre parábolas, né? E possivelmente vocês serão o público que vai ser o público que estará aqui, né, pastor? Muito provavelmente. Importante vocês saberem bem o que é uma parábola. Pode falar aí. Um de cada vez, por favor. O que é uma parábola? Vamos lá. O que é uma parábola, Davi? Fala aí. Risca aí pode ser uma palavra só para definir. Uma história, tá. Vamos começar uma história, vamos aprofundando. Certo, era uma maneira de Jesus explicar alguma coisa, né? Muito bem, inclusive está na Bíblia, isso no texto, né? Os mistérios do reino de Deus, Jesus transmitia muitas vezes por parábolas. Mistério não é aquilo que é místico, tá? Não é aquilo que mistério é aquilo que estava oculto, escondido, tá? Não é o mistério, aquilo que é misterioso, do além, não, é aquilo que Jesus queria ensinar e que estava oculto para eles naquele momento, tá? Mais alguém? Arrisca? Tá bom, já dá, o povo tá bem. Tá. Então, a parábola, ela é uma figura, né, uma figura da linguagem, né? Parábolas não tem apenas na Bíblia, parábolas tem na literatura de diversos outros lugares, né, de diversas outras culturas, de diversas outras religiões, inclusive, usam esse tipo de recurso, né, para trazer ensinos e trazer explicações. E Jesus, obviamente, Jesus não era um ignorante, né, Jesus não era um homem sem estudo, né, às vezes a gente tem na Bíblia, né, Jesus como um homem simples, né, que andava entre nós, e de fato foi um homem simples, muito humilde, muito manso. A própria palavra diz que ele era um homem manso e humilde de coração, mas Jesus ele era instruído. Jesus ele não estava alheio à sua época, ao que estava acontecendo. Então Jesus era um homem que lia, era um homem que conhecia a palavra, conhecia a Torá, né, que era o livro da lei, que ele deveria conhecer, conhecia muito bem. Aos 12 anos ele se perde dos pais, numa festa em Jerusalém, onde os pais haviam ido lá, e ele é encontrado, ele se perde entre aspas, né? Mas os pais se perdem dele, na verdade, porque ele deveria estar ali ensinando para os doutores, os instruídos, os professores da lei daquela época. E Jesus, então, ele usa, porque os gregos, a cultura grega, que era predominante naquela época, né, num reino que era dominado pelo Império Romano, a cultura grega predominava. E esse recurso, como o recurso das parábolas, ele era muito usado na filosofia grega. Né? Já ouviram falar da filosofia grega? Então, os filósofos usavam, né, os retóricos usavam muito as parábolas, né, para trazer os seus ensinamentos ao povo. E Jesus também vai usar isso, porque também a cultura grega atingia a nação judaica naquela época, né? Havia até um grupo chamado helenistas, né, dentro do contexto ali do tempo em que Jesus veio, que os helenistas, quando se fala em helenistas, se fala dessa questão da cultura grega, daqueles que eram adeptos, né, na cultura grega, né? O apóstolo Paulo vai citar inúmeras frases de filósofos também, algumas, não inúmeras, mas algumas. Então, Jesus, um homem conhecedor da sua época, dos seus tempos como era, ele também usa a mão desse artifício, claro que daí dentro do contexto e dentro da cultura judaica. Tá? Então é importante para nós que vamos estar aqui estudando essas parábolas, entender que as parábolas, elas eram aplicadas por Jesus dentro do contexto e dentro da cultura em que ele estava inserido. Tá? Os elementos, as figuras que vão ser introduzidas nas parábolas, todas tinham a ver com aquele tempo, com aquela época, com aquelas pessoas. Então, algumas têm alguns elementos mais difíceis de se entender, mas outras são muito simples, como essa aqui, por exemplo.
como essa aqui. Então, o termo parábola em si, a etimologia, a definição do termo parábola, o que que é? É uma palavra grega, parabole, né? Ou seja, jogar ao lado. Não é nada de parar a bola, né? Tem uns que tem uma piada que brincam, assim, que Jesus mandou parar a bola. Por isso que em alguns meios cristãos não se joga futebol, porque Jesus mandou parar a bola e tirar as redes, né? Piadinha. Desculpa. Parar a bola. Em alguns lugares não pode jogar bola. A gente sabe que tem, né? Então, é de jogar simplesmente parabole, jogar bole ao lado, jogar ao lado. Então, o que significa jogar ao lado? Significa literalmente eu ter uma realidade aqui na minha frente, a gente entender bem o que é parábola. Eu tenho uma realidade aqui na minha frente, que está acontecendo aqui nesse momento, e que talvez alguns não estejam vendo. Mas está aqui, é o que está acontecendo, e vocês não estão enxergando. Aí eu coloco ao lado uma figura, uma história, para tentar trazer vocês para o entendimento daquilo que está acontecendo e que eu quero que vocês vejam que está acontecendo, né? Então, literalmente, significa isso, parábola. E a parábola, ela é uma história, mas, por exemplo, uma fábula também é uma história. Tá? Enfim, há outros contos e coisas dentro de uma literatura que também são histórias, mas a parábola ela é muito, ela tem muitas, cada uma tem as suas características, e a parábola também tem características muito específicas. Praticamente, todas as parábolas que a gente vai encontrar na Bíblia, ela envolve pessoas. Tá? Tu não vai encontrar nunca figuras apenas de plantas, de animais, ou de coisas, né? Sempre uma característica da parábola, sempre vai ter pessoas envolvidas no contexto da parábola. E essas parábolas, as parábolas geralmente elas trazem um conteúdo metafórico, uma comparação. Quase sempre, na verdade, elas trazem essa comparação, né, que é o termo mesmo, né, é uma comparação, ela vai trazer comparações, uma ou mais comparação, uma ou duas comparações numa mesma parábola. Né? Então, primeiro está dando um estudo de parábola aqui, que a gente para a galera também depois, né, seguir em frente no estudo das parábolas. Às vezes vai ter uma comparação só, às vezes vai ter duas, vai ter quatro. Por exemplo, se a gente pegar a parábola que está no final do Sermão do Monte, lá em Mateus 7, depois de Jesus começar a explicar o Evangelho do Reino de Deus, ele termina lá em Mateus 7 com uma parábola. Olha a importância da parábola. Jesus termina Mateus 7, do 14 ao 21, se eu não me engano, começa a falar sobre o fundamento, ou os fundamentos, que vai trazer uma dupla comparação. 2 homens e 2 casas. Quem conhece essa parábola? 2 homens e 2 casas. 2 homens, um tolo e um sábio, né? E 2 casas, uma construída na areia e outra construída na rocha. Então essa traz 2 comparações. 4 elementos, 2 comparações. Algumas vai trazer uma só. Né? E a parábola vai trazer então essa verdade. 3 elementos principais da parábola. Ela vai trazer uma verdade, vai trazer uma ação e vai trazer um resultado. Então o ensino de Jesus, através das parábolas, vinha também trazer e querer produzir isso na vida das pessoas. Colocar a verdade ali, que estava diante dos olhos, às vezes não se conseguia ver, colocar aquela verdade, trazer uma ação e em cima dessa ação mostrar um resultado, o que aconteceria. E é o que acontece aqui também nessa parábola do semeador, que eu, como já disse, é uma das mais conhecidas, e vai falar da maneira como o coração das pessoas vai receber a palavra de Deus. Naquele contexto, era a palavra que Jesus estava pregando para aquelas pessoas que estavam ouvindo. Então diz assim, lá no 13:1, diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar, e ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor. Preste atenção aqui numa frasezinha que tem no início do capítulo 13:1, naquele mesmo dia. Que dia era esse? Era o dia
em que Jesus havia feito alguns milagres. Jesus havia, se tu virar a tua Bíblia, ou a página da tua Bíblia, ou às vezes nem precisa virar, onde Jesus havia feito uma cura. Jesus havia curado, se eu não me engano, deixa eu lembrar aqui, vamos virar para mim também me lembrar, um homem com a mão atrofiada, né? Isso era um sábado. Jesus havia feito isso num sábado, e isso era um problema muito grande que Jesus estava arrumando para ele, naquela época, dentro da religião judaica. E ele tem uma discussão com os fariseus, e ele começa a falar uma coisa muito dura, os fariseus, os religiosos da época, e ele começa a falar palavras muito duras, começa a falar sobre árvores, sobre frutos, né? Eles pedem um sinal, e Jesus fala sobre o sinal de Jonas, né? O profeta Jonas, que foi engolido pelo grande peixe, ficou lá 3 dias, né? E então Jesus em seguida engata essa parábola, porque as multidões o seguiam. Então Jesus, ele traz ali essa parábola para mostrar a realidade do coração daquelas pessoas. Então Jesus contemplava a multidão, ele via a multidão e ele discernia que ali havia muitos corações, diferentes tipos de corações, que eles mesmos não tinham a capacidade de ver que eles tinham corações distintos. Os fariseus nem pensar, né? Que para eles, se fosse falar com os fariseus, eles teriam o melhor solo do mundo, o melhor coração do mundo, mas na verdade não era isso. A gente sabe que não era. Então Jesus está diante de uma realidade e ele coloca então essa parábola para mostrar isso. Mostrar como estava o coração das pessoas em relação àquela palavra, àquela semente que estava sendo lançada nos corações daqueles ouvintes. E ele vai falar isso através de uma semente e vai mostrar diferentes tipos de solos. Mais tarde, mais à frente do capítulo 13, Jesus vai ensinar a parábola, porque os discípulos perguntam, Jesus vai falar um monte de coisa sobre as verdades do reino de Deus, que estavam ocultas e tal, e o povo era duro e cego, e os discípulos dele que pedem a explicação, e Jesus dá a explicação da parábola. Nem todas as parábolas Jesus vai dar a explicação aqui na Bíblia, tá? Não vai estar. Mas essa especificamente, ela se torna muito simples para o nosso entendimento, porque Jesus traz a explicação para eles, mais adiante. Mais para o final no capítulo ali, lá pelo versículo 20 desse texto, Jesus vai começar a explicar a parábola para os discípulos, para a multidão não. Jesus explica a palavra para os discípulos, porque eles perguntaram aí Jesus, tu vê que nem eles mesmos entenderam direito a parábola. E Jesus coloca elementos do dia a dia e da vida daqueles homens. E ainda assim, eles não conseguiam entender. Isso dá uma noção para a gente ter uma dimensão do que era a obscuridade do entendimento daquelas pessoas, inclusive dos discípulos daqueles que andavam com Jesus. Porque Jesus vai usar na parábola, e nas parábolas eles usam elementos do dia a dia, da vida. Como o trabalhador da vinha, que é uma parábola que vai ser aqui transmitida, que eu acho que os trabalhadores na vinha, acho que o pastor Ricardinho que vai trazer essa palavra, né? Jesus usa elementos daquela época, plantação, vinha, semente, lavradores, né? Um semeador. Então são coisas do dia a dia que era possível que eles compreendessem. Mas por muitas coisas, às vezes nós não conseguimos entender coisas tão simples que estão na frente dos nossos olhos, né? A gente olha aqui e julga o povo, como é que não... Né, Jesus falando sobre o reino de Deus, aplicando sinais, aplicando maravilhas, curando pessoas doentes, expulsando demônios, e ainda assim as pessoas continuavam surdas, cegas em relação surdas em relação às suas palavras, cegas em relação aos sinais que eram operados, a ponto de pedir um sinal do profeta Jonas, a ponto de achar que curar uma pessoa doente no sábado era um grande problema. Então eles estavam cegos para as curas e surdos para as palavras de Jesus. E a gente julga, né? Mas nós mesmos, quantas vezes nos encontramos diante de uma situação, às vezes na nossa vida, seguindo Jesus, andando ali no meio, anos, né? Diante de uma dificuldade, e a gente não consegue ver. A gente não consegue. Às vezes o Espírito Santo nos ilumina num culto, num lugar, numa ministração, e a gente, puxa vida, como é que eu não me dei conta que até hoje a minha conduta, o meu andar nessa área estava...
que eu vinha fazendo em relação aos meus filhos, ao meu marido, meu casamento, meu trabalho, né? A gente fica cego mesmo, a gente não consegue enxergar. Então, uma palavra e diferentes solos. O que está impedindo? Eu nem expliquei a parábola, porque todo mundo conhece, né? A gente vai explicar os solos. Eu vou dar uma explicadinha aqui, mas só para a gente... Porque eu já estou indo direto numa aplicação na nossa vida, nesse contexto dessa parábola, né? O que está impedindo a palavra de Deus de frutificar na sua vida? O que está impedindo? Num contexto, essa palavra num contexto de multidões é muito boa para se usar como de forma evangelística, tá? Mas aqui, hoje, acredito que todos que estão aqui conhecem o Senhor Jesus. Não tem o Senhor Jesus? A nossa irmã que está visitando, conhece o Senhor? Que bênção, então está entendendo tudo que a gente está falando, né? Glória a Deus. O que impede, então? Vamos aplicar essa palavra dessa forma na nossa vida. O que está impedindo a palavra de Deus de frutificar na nossa vida? Vai pensando nisso. E seja sincero em fazer isso, porque a gente sabe que nem toda a palavra de Deus, nem tudo que a gente ouve e que a gente lê, muitas vezes frutifica na nossa vida. Sim ou não? É isso? Alguém aqui pode levantar a mão e dizer, não, toda a semente que já foi lançada no meu coração frutificou a 30, 60 e a 100 por um. Né? Eu sou o primeiro a levantar a mão aqui e dizer, puxa, eu preciso olhar para o meu coração, para o solo da minha vida e ver por que tem coisas que ainda não estão frutificando. Às vezes pode ter um brotinho e a gente se dá por satisfeito, mas aquele brotinho precisa frutificar, precisa crescer, né? Então tá, a primeira... vamos falar desses 4 tipos de solo, só para a gente fixar bem aqui a parábola na nossa vida. A beira do caminho. Coração endurecido. O que Jesus diz a respeito disso? Lá no versículo, vamos ver a própria explicação que Jesus vai dar. Tá? 18. A beira do caminho. Escutais, pois, a parábola. Alguém... vamos ver o que Jesus... Eu não vou explicar, porque se Jesus está explicando, quem sou eu para querer explicar a parábola? Então, se Jesus mesmo explicou, está lá. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno, arranca o que lhe foi semeado. Então essa é a primeira semente, semeado à beira do caminho e não entendendo. Muitos colocam isso como um coração endurecido, e não está errado. E não está errado dizer que pode ser uma palavra lançada num coração endurecido. Mas Jesus está dizendo, e Jesus mesmo está explicando, dizendo que muitos não entendendo, aí sim vem o maligno. A palavra, o semeador semeia, e o semeador, na ocasião, era o próprio Senhor Jesus, que estava semeando palavras, semeando muitas sementes. E a semente era boa, de muito boa qualidade. Alguém já plantou aqui? Sabe que a semente pode ser de muito boa qualidade, mas se a terra não estiver boa, tu perde a semente, né? Mas o semeador era louco de especial e a semente era de excelente qualidade, né? Então o problema aqui realmente são os solos. E esse que cai à beira do caminho, aqueles que não entendendo. Por que a gente não entende as coisas? Vamos pensar um pouco, né? Antes de chegar a um coração endurecido, né? Por que a gente não entende as coisas? Porque não quer entender. Minha esposa parece que foi combinado, né? Ó, vou falar isso, daí tu fala. Não. Tadinha, ela nem sabia que eu ia... não quer entender. E até tem um ditado que a gente diz assim, ó, para o bom entendedor, meia palavra basta. Talvez Jesus estivesse falando isso em relação ao coração dos fariseus, mas isso é um pensamento meu, tá?
Porque eles conheciam a palavra, conheciam a lei. Não querem entender, e muitos deles ali não queriam entender mesmo. Porque eles às vezes estavam diante de um sinal maravilhoso, de um milagre, de uma cura, e eles fechavam o coração. De fato, eles não queriam entender. Não queriam entender. E não entendendo também, não significa também não só não querer entender, significa alguém que não entendendo, não está nem aí para querer saber o que significa. Os discípulos se escaparam dessa, né? Porque eles não entenderam e foram lá e perguntaram para Jesus: mestre, nos explica esse negócio aí. Porque também a gente em não entender, porque às vezes, quando a gente vê um problema que persiste 1, 2, 3 vezes na nossa vida, 4 vezes na nossa vida, e a gente não faz nada, vamos combinar, é a gente que não está querendo entender. Isso, e aí entra o coração duro, o coração endurecido. Coração endurecido. O que acontece com ele? Vem o maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração. Vem o maligno. O inimigo, o maligno, a gente pode chamar de um inimigo, ele vem e rouba. Como está o seu coração em relação à palavra de Deus? Quem pode ser uma pessoa que não entende, que está endurecida, que não quer entender? Pode ser uma pessoa distraída, uma pessoa crítica, indiferente, que não se abre para ouvir. Pessoas distraídas, se a gente vem para a igreja, ou a gente vai para um culto, ou a gente para meditar, para ler a Bíblia, para fazer qualquer coisa referente à nossa vida com Deus, e a gente está sempre distraído. A gente está sempre distraído com coisas à nossa volta. Nós tiramos um tempinho para orar, mas não é aquele tempo de qualidade que Jesus fala, entra no teu quarto, no teu secreto. A gente está sempre com o celular na volta, olhando, atendendo. Se a gente para dar uma meditada também, já é no meio de tanta coisa no trabalho, daqui a um pouco é sempre uma distração. A gente vem para a igreja no culto, o pastor começa a pregar, a gente olha para o lado, pega um celular na mão para ver se mandaram alguma mensagem, a gente olha, me deu sede. Nunca dá tanta sede, né? E nem vontade de ir no banheiro quando a gente está na igreja, né? Se fosse sede da palavra, hein? Nunca dá tanta sede das pessoas. Então tudo te distrai. Tudo te distrai. Se alguém levanta, se uma criança chora, tudo te distrai. Pessoas distraídas. Isso é complicado. Isso a gente precisa corrigir. Porque tu não vai entender. E não entendendo, o coração permanece duro, a terra permanece ruim, e as coisas não mudam. Pessoas críticas, indiferentes, não vão entender nunca. Muitos não entendendo, pastor Ricardinho. Pessoas críticas, não vão entender. Então, se eu tenho sempre aquele olhar crítico para as coisas, o pastor que vai pregar hoje é o... deixa eu te dizer, o pastor que vai ali hoje é o Leandro. O pastor vai hoje ali. Muito provavelmente, tu não vai entender e a palavra vai ficar infrutífera e esse inimigo vai vir e vai roubar. Pessoas críticas. Chegou na igreja, mas o som, o louvor também está muito alto hoje, as coisas, tal. Cuidado. Se tu é muito crítico, vai ficar muitas vezes indiferente ao que está acontecendo. Segunda coisa, solo pedregoso. Versículos 5 e 6 fala sobre isso, né? Caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda, mas saindo o sol, queimou e secou-se, porque não tinha raiz. E lá no texto, Jesus explicando vai dizer, no 20, o que foi
semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra, a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada, Jesus vai um pouco mais além nessa explicação aqui, né? Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Recebe com alegria, mas não tem raiz. E Jesus diz assim, e vai chegar a angústia, e vai chegar a perseguição, e vai chegar a luta, mas essas coisas vão fazer com que essa semente, que começou a dar uma brotadinha, se perca. Não tem força suficiente para sobreviver à luta. Aquelas pessoas que vivem, de fato, numa superficialidade na sua vida, estão satisfeitas, muitas vezes, com o pouco, com o mínimo. Vir no culto no domingo de manhã, irmãos, não é uma crítica, tá? Eu sei que muitos só podem estar no domingo de manhã, às vezes à noite, né? Até pela nossa idade, às vezes vir num culto domingo à noite. Não estou falando de ativismo, eu estou falando de um contentamento, de eu vir no culto, cumpri o meu papel, meu ritual aqui, bati o meu cartão, beleza. Agora eu vou para casa, recebi a palavra, cumprimentei o pastor Ricardinho, que palavra, pastor, glória a Deus, é uma alegria, né, em receber a palavra, né? Saiu daqui, porta para fora, chegou em casa, se deparou com a angústia, se deparou com a situação do dia a dia, se deparou com a segunda-feira, se deparou com os problemas da vida, esqueceu da palavra, esqueceu do que foi pregado, esqueceu da semente que foi lançada, acabou. Não vai frutificar. Vai morrer. E vai viver sementinhas sendo lançadas, e tu vai te contentar com aquele brotinho que vem, porque está cheio de pedras ali. Tu vai e vai ficar naquilo ali. Eventualmente vem um brotinho lá, tu olha que lindo um brotinho, mas não sai dali. Frutificar mesmo, que é o que a palavra de Deus nos fala, que nós devemos permanecer nele, para que a gente dê muito fruto, isso não acontece. Na primeira dificuldade, na primeira perseguição, na primeira luta, na primeira tentação, já desanima e sucumbe. Um exemplo disso é as pessoas emocionadas, né, que vivem por emoção. E a gente nunca viveu nos nossos dias, talvez esse tipo de solo pudesse ser muito mais bem estudado, pastor, porque a gente nunca viveu dias na nossa igreja brasileira onde mais as pessoas estão sendo trabalhadas nas suas emoções. Os pastores, os líderes, as igrejas, elas estão voltadas a pensar nas emoções. No culto que toca a alma, no culto que emociona, no culto que faz chorar, que deixa a pessoa feliz, que produz um êxtase momentâneo, que produz um pico de dopamina, ou seja lá o que for, cada vez mais. Um culto como esses aqui não é atrativo. Um culto assim não é atrativo para alguém que de fato tem as suas raízes firmadas. Não é. Não é. E eu arrisco dizer que talvez muitos... Hoje o Brasil é um país com um número de evangélicos gigante. Eu nem perdi já o percentual, mas era mais de 40 milhões, 50 milhões de pessoas. Faz ideia do que é isso? Muita gente. Um país com 220 milhões de pessoas, tu ter 40, 50 milhões de cristãos, né? Mas quem sou eu para julgar também? Mas a gente precisa olhar para a verdade e para a palavra de Deus, que fala que, e aquilo que a gente vê, né? Muitas pessoas emocionadas, e cada vez buscando emoções mais fortes, né?
As pessoas buscam emoções mais fortes. E aquele que vive pela emoção, ele sempre quer uma emoção mais forte. Já viram isso? Aquele que, mas aqui já não está mais me tocando esse culto, aqui a palavra já não me... E aí começa já a olhar, é que a palavra, que os pastores, é que não sei o quê, e aí vai para uma igreja, vai para outra, e vai indo. Vai indo. Quando eu era jovem, tinha um filme chamado Caçadores de Emoção. A gente vive hoje, tu riu, tu já viu? Tu da câmera não, o Davi que está ali atrás da câmera, já viu? A gente vive os caçadores de... hoje a gente pode ter os caçadores de emoção, né? Impressionante. Nesse filme, os caras eles eram assaltantes de banco, e eles iam roubar para poder viajar pelo mundo, buscando cada vez mais adrenalina, cada vez mais emoção. Eles eram surfistas e pulavam de paraquedas, então eles queriam cada vez mais emoção, cada vez coisas mais que mexessem mais com... E a gente hoje, e não é só de hoje, já vem de um tempo, sabe? E das pessoas buscando os cultos que realmente vão lhe tocar a alma, vão realmente fazer com que ela tenha um arrepio, sinta uma coisa diferente. Enfim, irmãos, não vou me estender nisso aqui, porque isso diz mais respeito a nós que estamos aqui. Eu começo a falar e já, um pouco já... Diz mais respeito a nós mesmos, né? Na nossa vida. Receber a palavra com alegria é muito bom, irmãos. E a gente deve receber a palavra com alegria sempre. Mas cuide para que essa alegria não seja algo momentâneo. Que tu tenha vida, tu tenha profundidade. Tu olhe para as pedras, tu está recebendo uma boa semente. Pode ver que aqui a plantinha até vem. Olha esses pedregulhos na tua vida. O que são esses pedregulhos? O que significa esses pedregulhos na tua vida que impedem de frutificar, de chegar durante a semana, quando vai vir as lutas, as perseguições, as tentações, e aí tu desanima? Por quê? Por que isso acontece? Por que isso está acontecendo? Vivemos a nossa vida por essas emoções, e não por fé, não por convicção das verdades do reino de Deus. Temos pedras para remover da nossa vida, temos coisas que estão ali e que a gente conserva ainda e quer deixar naquele lugar. Uma velha maneira de pensar, às vezes, uns velhos hábitos, que às vezes nem são necessariamente pecados, mas são hábitos que não te ajudam em nada. Sabe, dentro da tua casa, na tua família, são hábitos que não faz ninguém crescer, não ajuda, não te melhora, não melhora os outros. Isso vai impedindo a semente de frutificar na tua vida. Às vezes a tua maneira de ser, o teu jeito de ser, mas a minha personalidade, mas eu sou assim. Aí no trabalho lá tu quer evangelizar, tu quer ganhar as pessoas, mas tu é uma pessoa que não demonstra simpatia por nada, nem por ninguém. Tu é uma pessoa que às vezes é capaz de chegar alguém na tua frente e dizer assim, estou com um problema, estou com um filho doente no hospital, com câncer, e tu quer fazer diferença no teu trabalho, e tu ouve um relato desses, por exemplo, e... tá, e tal, legal, que pena, né? Não é capaz de se compadecer, de ter uma empatia maior, sabe? Chega às vezes no teu ambiente profissional ou em outro lugar, na tua família, sempre com a cara fechada, sempre com... São coisas que a gente tem que às vezes olhar e trabalhar, são pequenos exemplos, pode ser várias coisas, que a gente tem que olhar o que está impedindo essa semente, né, que precisa crescer na nossa vida. Eu só dei um exemplo de alguém que quer, por exemplo, ganhar a sua família, ganhar o seu esposo para Jesus, ganhar o seu filho para Jesus, ganhar o seu colega de trabalho, mas não muda de atitude, permanece do mesmo jeito, da mesma forma, aquelas pedrinhas ali naquele lugar, e não vai dar fruto, não cresce. Solo com espinhos. Versículo 22, Jesus vai falar desse solo, né? O pastor Ricardinho que está me ajudando, né? O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações desse mundo e a sedução das riquezas
sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aqui, espinhos, fala de um coração dividido, mas os espinhos, ele tem um alvo. Tem um alvo. Pessoas ansiosas quanto ao seu futuro, porque aqui fala das preocupações dessa vida, e essas preocupações estão diretamente ligadas ao dinheiro. A aplicação certa para espinhos aqui é o que Jesus está falando. A sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. É chocante, né, ouvir isso, né, saber que e para a gente olhar para a nossa vida e ver se tem espinhos, né? E aqui Jesus não está falando para pessoas também está falando para pessoas ricas e com muito dinheiro. E a gente tem um exemplo clássico aqui, onde onde Jesus lança uma semente preciosa no coração de um jovem. É um texto que está lá em Lucas 17, 18, me ajuda, pastor. O jovem rico. Conhece esse texto? Onde veio um jovem rico para Jesus e disse: mestre, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu tenho ajudado tantas pessoas, feito tantas coisas e tal. E aí Jesus diz para ele, Jesus chama ele para ele, vem e me segue. E Jesus diz assim, vai, vende tudo que tu tem e dá para os pobres. E ele acha aquilo muito difícil para ele. E Jesus estava chamando para segui-lo. E o texto diz que Jesus o amou. O texto que fala sobre isso, né? Jesus o amou, mas a semente preciosa que Jesus tinha lançado no meio dos espinhos ficou infrutífera. Então, mesmo Jesus tendo amado aquele jovem, preste atenção, às vezes, mesmo Jesus tendo amado, ele, por causa dos espinhos, que eram o Deus dele, porque o dinheiro era o Deus dele, ele não foi capaz de fazer o que Jesus fez, deixar tudo de lado e seguir Jesus. Ele não foi capaz. Mas também não é só para pessoas que têm muito dinheiro, porque Jesus está falando também para pessoas, porque tu pode ter poucos recursos, tanto que a maioria das pessoas que iam atrás de Jesus não tinham tanto recurso assim, a grande maioria, né? Tinham gente, sim, com posses, mas tinha também muita gente pobre. Então Jesus está falando para eles, porque às vezes o pobre é o que mais tem problema com isso, né? A gente acha que é o rico, mas às vezes a pessoa que é pobre, enfim, ele tem mais dificuldade de lidar com dinheiro. E tem mais facilidade de fazer o dinheiro o seu Deus. Então ele vive pelo dinheiro. E ele vive ansioso e vai morrer ansioso por causa do dinheiro. É uma reflexão que a gente tem que fazer. Eu já fiz isso na minha vida. Não sei se alguém já fez. Às vezes eu fico pensando, será que se eu fosse um homem rico, ganhasse na Mega Sena, tivesse muito dinheiro, eu ia continuar vindo aqui nos cultos, com o pastor Ricardinho, o pessoal? Será que eu não ia... sei lá. Será que o dinheiro não ia corromper o meu coração? Isso são reflexões que a gente precisa fazer. Aí a gente diz, mas tu passa, mas não, eu não amo dinheiro. Mas aí tu passa o mês inteiro preocupado e ansioso por causa do dinheiro que pode faltar, tu passa ansioso e vive preocupado com aquilo, e te esquece da palavra de Deus, te esquece que Deus é o teu provedor, que Ele está cuidando de ti, e vive ansioso. Esses são os espinhos. Aí não há fruto porque há concorrência no teu coração. Tu ama a Deus, pode ver que a semente é lançada, pode crescer, mas os espinhos sufocam. Os espinhos sufocam. Tu até é uma pessoa que está realmente ali, né, envolvida e buscando, mas uma hora não vai passar da altura dos espinhos. A tua planta, vamos pensar num espinho assim, ó. A tua planta vai crescer até ali, mas os espinhos não vai longe. Não vai longe. E Jesus fala tanto sobre isso lá em Mateus 6, sobre
ansiedade, sobre preocupação com riquezas, sobre ajuntar dinheiro nessa terra onde o ladrão rouba, enfim, e a ferrugem corrói, sobre essas preocupações. Manda olhar para os passarinhos, Jesus manda olhar para os lírios do campo, justamente para trabalhar o nosso coração, para que não haja concorrência. Jesus não divide a sua glória, não divide o seu espaço com mais ninguém no nosso coração. Não podeis servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Não dá para servir a Deus e as riquezas. E por fim, na boa terra, um coração preparado. Ouve, entende, frutifica, procura entender. Olha só, esse coração preparado, ele está preparado, não foi porque ele apareceu do nada preparado. Está falando de terra. Uma terra preparada é uma terra que foi certamente trabalhada para que isso acontecesse, né? E Jesus vai dizendo, entretanto, no 23, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a compreende e dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um, ou a 30, a 60 e a 100 por um. Produzem diferentes medidas. Corações humildes, obedientes, abertos ao agir de Deus. E ter um coração como esse, que ouve a palavra, e essa semente frutifica e dá resultado, não é porque nós somos melhores que os outros. Falando agora, saindo do contexto de solo mesmo, terra mesmo, da propriedade, mas falando do nosso coração. Não significa que nós somos melhores, significa apenas que o Espírito Santo tem nos ajudado. Falando num contexto de evangelismo, a gente poderia olhar e dizer assim, aquele lá recebeu a palavra. Se a gente estivesse numa multidão aqui, fizesse um apelo de salvação, olha lá, aqueles lá levantaram a mão, o coração deles está bom, receberam a palavra. É isso? É isso que a gente está ouvindo aqui? É isso, gente? Esse coração, não. Não há um bom, não há um justo sequer. O nosso coração em si, por ele mesmo, é mau. É mau. Se a gente não nos permitirmos olhar para dentro de nós, olharmos para as coisas que precisam ser melhoradas, vai ficar difícil. Quantas sementes nós já perdemos? Não quero trazer coisas antigas aqui, mas vamos pensar nisso, irmãos. Quantas sementes nós já perdemos? Não vamos mais perder tempo. Se a gente identifica um coração indiferente, que não entende, que não quer entender, um coração que está endurecido na nossa vida, se a gente identifica espinhos, cuidados com riqueza, se a gente identifica coisas na nossa vida que estão lá, pedregulhos, coisas que estão sufocando essa semente, se a gente identifica esses elementos que Jesus está trazendo aqui na nossa vida, vamos buscar em Deus, em humildade, em obediência, vamos estar abertos ao agir de Deus, vamos pedir para o Espírito Santo melhorar o nosso coração. Nessa manhã eu queria que tu pensasse nisso. Nós vamos para a ceia agora, mas eu queria que tu pensasse nisso. Vamos fazer a ceia. Aí hoje a gente vai precisar de um tangedor aqui, Davi, porque tem a ceia ainda, né? Então, às vezes a gente termina o culto de domingo no tchau, né? No amém. Mas vamos pensar nisso nessa manhã. Quantas sementes nós já deixamos, né, ficarem frutíferas na nossa vida? Pensa nisso. Pensa nisso. Mas não pensa como algo para trazer acusação. Essa é uma reflexão para te poder olhar para frente. Como um desses ditados de para-choque de caminhão, né? Olha para o retrovisor, não olha para o espelhinho do lado ali, porque aquilo ali é para te olhar para trás e é só para te ter uma referência. O que nos importa é olhar para frente, né? Olhar no nosso carro e seguir olhando para frente. Mas a gente dá uma olhadinha para ver. Dá essa olhadinha hoje. Experimenta olhar ali para ver assim quantas sementes, né? Talvez te tenha deixado passar e ficaram infrutíferas na tua vida, né?
Quantas vezes pode ter acontecido? E o semeador, ele está ali, semeando. Jesus não se cansa de semear na nossa vida. Jesus não se cansa de lançar a boa semente. Mas vamos olhar para a gente preparar o nosso coração para aquilo que Deus tem para fazer. Para as preciosas sementes que ainda tem para ser lançadas na nossa vida. E eu sei que tem muitas sementes para ser lançadas ainda na minha vida. Mas faz essa reflexão agora. Às vezes é na área familiar, né? Às vezes, se já passou, só reconhece. É verdade, quantas sementes boas, né? Poderiam ter feito diferença na minha vida, poderiam ter feito. Quantas vezes eu ouvi uma palavra sobre família, sobre como tratar a minha esposa, sobre como tratar os meus filhos, como viver a vida do lar, como me relacionar com os meus parentes, meus familiares, meus irmãos, minhas mães. Quantas vezes eu ouvi uma palavra de Deus a respeito de como viver o reino lá no meu trabalho, e eu não aproveitei essa semente. Eu não aproveitei. Oh, Deus. Pede para Deus trabalhar no teu coração, o Espírito Santo remover a terra do teu coração. Para trabalhar a terra do coração, um lavrador que se propõe a preparar a terra para receber o plantio, ele permita que esse semeador também trabalhe a terra do teu coração, porque Jesus também não é só o semeador, ele também é o lavrador. A palavra de Deus diz que, em outro momento, coloca Jesus como o lavrador também. Então ele não é só o semeador, ele é o lavrador, ele é aquele que cuida da tua terra, ele é aquele que cuida do teu coração. E quando a terra está sendo lavrada, preste atenção, meu irmão, quando a terra está sendo lavrada, muitas vezes aquela terra é removida, quando a pá do arado crava profundamente naquela terra, levanta, quanta coisa é levantado ali, e vem sujeira, e vem pedra, e vem espinho, e vem mato, e vem inso, e aquilo tudo é levantado, para que a boa terra apareça. E Jesus, como lavrador, Ele não quer mais que a gente perca as boas sementes que Ele lança na nossa vida, não. Ele quer trabalhar, Ele quer colocar essa pá lá no fundo dessa terra do nosso coração e preparar ela para produzir fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluia. Aleluia. Prepara o nosso coração, Senhor. Examina a nossa vida, examina o teu coração, como ele está hoje. Transforma, Senhor, o nosso coração numa boa terra, Senhor. Identifica, Espírito Santo, as áreas da nossa vida que precisam ser mudadas, trabalhadas, Senhor, para que a gente não perca mais a boa semente, Senhor. Lavra a terra da nossa vida, coloca essa pá, coloca esse arado lá no fundo, Senhor. Revira essa terra, Senhor. Em nome de Jesus, Paizinho, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Senhor, aleluia, aleluia, Senhor. Oh, Deus. Aleluia.